não fosse pelo judiciário, não me pegava. Muito boa noite a todos os que nos acompanham, sempre às terças-feiras, no nosso Espeto Entrevista, nas plataformas do Diário Popular. Para registro, esse nosso programa de hoje está sendo gravado neste momento, são 11 horas e 48 minutos, pelo fato de que a nossa entrevistada está em Porto Alegre e daqui a pouco mais viaja para Brasília, onde tem compromissos profissionais à noite. Então, nós agradecemos a sua atenção e logo, logo já estaremos conversando com ela. Agradecemos também sempre os patrocínios, o apoio da Nissul Renault, Livraria Vanguarda, Telealarme Brasil, Fidel Ribeiro Advogados Associados, Ibiri Refrigerantes. Repito, agradecemos o apoio de suas marcas para com o nosso projeto. Dito isto, vamos para Porto Alegre, vamos para o gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, com alegria e satisfação, passamos a conversar a partir de agora com a desembargadora Iris Helena Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desembargadora Iris, boa tarde agora na gravação, boa noite para quem está nos assistindo no horário normal do programa. Boa noite, José Ricardo Castro. Registro a minha satisfação em participar do Espeto Entrevista e o meu boa noite se estende a todos os nossos ouvintes. Muito bem. Quando encaminhamos o pedido para a entrevista com a senhora, houve, né, por parte da sua assessoria, a marcação da data, horário, aquele acerto de agenda todo. E depois, preparando a pautinha para conversar com a senhora, eu me dei por conta que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Né? Então, coincidência dessa situação. E como é que a senhora vê essa data hoje? Vamos começar por aí. Bem, para nós mulheres é motivo de satisfação termos uma data destacada para nos homenagear, para reconhecer, não é, a nossa luta. Eu digo que é recente que nós nos unimos para irmos em busca da realização dos nossos projetos, dos nossos sonhos, tomarmos aí as universidades, os espaços de estudo, tanto na iniciativa privada quanto na pública, os mais diversos cargos, enfim, a luta da mulher para ter reconhecido o seu espaço nos, vamos dizer assim, cargos de poder, né? Esse poder que só significa mais responsabilidade e que, evidentemente, não é, também está aberto aos homens. O que nós queremos é um espaço, não é? Porque até então havia uma prioridade, não é, masculina na ocupação dos mesmos. E agora nós, mulheres, estamos aí ainda na luta, né? No firmamento para termos a oportunidade de estarmos à frente, liderando aí nos mais diversos ramos da prestação de serviço, enfim, por aí. E a cobrança da mulher para chegar a esse empoderamento e a cobrança pelas ações da mulher, ela é crescente e permanente, né? Assim como ganha o poder, como a senhora falou há pouco, tem a responsabilidade do cargo que ocupa. Sim, com certeza, nós temos plena consciência disso, no sentido da luta, no sentido do reconhecimento, na ocupação dos espaços e na grande responsabilidade. Mesmo porque, não é, nós mulheres temos que dividir o nosso tempo, nós ouvimos falar frequentemente no terceiro turno. A mulher trabalha, né, fora, manhã e tarde, e o terceiro turno diz com as lides domésticas, o atendimento, né, do companheiro, dos filhos, das exigências da nossa casa. Muito bem. Vamos fazer um pouquinho de reminiscências da pelotense Iris Helena Nogueira. A senhora torce para que time aqui? Vamos começar pelo futebol. Puxa vida, eu estou torcendo pelos dois, Brasil e Pelotas, maior admiração por ambos, onde estiverem, terão a minha torcida. A senhora, quando estava aqui em Pelotas, ia para a arquibancada, não? Xingava? Não, eu nunca fui aos estádios aí em Pelotas, não fui. Pena. E aí em Porto Alegre, qual é a sua identificação?
Olha, da mesma forma, na verdade, eu, assim, não tenho nenhuma tendência, né, no futebol. E eu tenho na família irmãos gremistas e colorados. Então, razão pela qual, onde estiver um gaúcho jogando, um time gaúcho, tem a minha torcida. Ótimo, é mesmo assim. Bom, Pelotas ainda. Doces, Fena Doce. A senhora é formiguinha, não? Formiguinha, frequentei o primeiro evento da Fena Doce, que foi lá na zona do Porto, né? O primeiro evento. Eu não lembro o ano, mas eu estava lá encantada com a feira. E mesmo depois de ter saído de Pelotas, em várias ocasiões eu voltei, e aí já foi no Espaço Fena Doce, né? E participei, tive encontros com magistrados pelotenses, encontros da nossa associação, da Ajures, reuniões de coordenadoria, que foram feitos em espaços dentro da Fena Doce. Então, sou formiguinha, sim, amo os doces pelotenses, Qual é o preferido? Sinto falta. Qual é o preferido? Ninho. Os preferidos. Ninho. A Ninho é muito bom. Eu sou do Bem Casado, gosto muito do Bem Casado. Também. Bem Casado. Creme de ovos. O creme de ovos nos atrai. Os fios de ovos nos atraem. É verdade, é verdade, é verdade. Muito bem. Aí a jovem, vamos dizer assim, Iris Helena, né, faz a opção pelo direito, faz a faculdade de Direito na Universidade Federal, obtém a sua graduação em 1981, e a partir daí, ficou aqui em Pelotas, correu o estado, chegou em Porto Alegre, como é que foi? Bem, depois da colação de grau, eu ainda fiquei 1 ano advogando no escritório com o meu pai, aí em Porto Alegre. Eu trabalhei nesse escritório por cerca de 7 anos. Eu ingressei como auxiliar de contabilidade. O escritório era de contabilidade e advocacia. E eu fiz toda a faculdade trabalhando no escritório, e é claro que avançando nos estudos do direito, né, nos estudos jurídicos, eu fui também avançando na prestação de serviços, colaborando com os 2 advogados ali do escritório, e fui me assenhorando das peças jurídicas, da ida ao foro e à justiça trabalhista, e também das audiências, enfim, né? E foi crescendo aí o meu interesse pelo direito. Depois de formada, né, eu advoguei, como eu já disse, 1 ano, e vim para Porto Alegre para cursar a Escola Superior da Magistratura, da Ajures, a nossa associação de classe, e cursei por cerca de 1 ano, era o curso, 2 semestres, o curso preparatório para o ingresso na magistratura. Em seguida, fui aprovada no concurso para pretor, em março de 1985, tomei posse, e no ano seguinte, setembro de 1986, tomei posse como juíza de direito. A partir daí, peregrinação, comarca de Santa Cruz do Sul como pretora e depois como juíza de direito, Santa Rosa, Campina das Missões, Espumoso, São Jerônimo, finalmente Porto Alegre. Aqui chegando, juíza substituta, depois me classifiquei na vara do júri, onde fiquei por 6 anos. Antes de me classificar na vara do júri, eu fui juíza corregedora por 4 anos, de 94 a 98. Durante todo esse tempo, eu atuei na 4ª região, e aí tinha Pelotas, né? Rio Grande, toda a região sul, nessa 4ª região. Por 4 anos, pude estar em contato com as comarcas da região sul, na condição de juíza corregedora. Tribunal do Júri e depois Tribunal de Justiça, aí, como desembargadora desde 2004, jurisdicionando no 2º grau. Que beleza. Para encerrar essa sua breve viagem, né, na sua carreira jurídica, a função de corregedora, ela é de extrema responsabilidade, pois como se diz no jargão popular, nesse caso aí, a senhora atuaria, certamente atuou em alguns casos, cortando na própria carne, né, como se diz, né? É uma atividade necessária, imprescindível, mas também delicada. A corregedoria é um órgão de orientação, tá? Mas também de fiscalização, e sempre as primeiras, não é, ações dizem com o auxílio
a jurisdição, a prestação jurisdicional. Mas nós também temos a árdua tarefa de, lá pelas tantas, né, termos algumas ações mais fortes e até em caráter punitivo. Mas isso, assim, ó, é um índice bem menor e é algo que realmente é a última instância, né? Porque toda conversa, o diálogo, o construir soluções é a nossa meta sempre. Muito bem. Nós falamos agora, um pouquinho antes de iniciar a nossa conversa, sobre vamos dizer assim, entre aspas, a modernização da sociedade, né? A segmentação em vários pontos, exigindo de todos os órgãos públicos atenções específicas. Como é que o Poder Judiciário vem e está se estruturando para o atendimento dessas demandas de família, de deficientes, a mulher especificamente com a Lei Maria da Penha, movimentos sociais gays, lésbicas, LGBT como um todo? Sim, nós já viemos de longa data com esse olhar voltado a toda a situação e a toda a população que merece e exige um tratamento, vamos dizer assim, com um olhar diferenciado. Não que nós estejamos fazendo distinção entre os nossos jurisdicionados, mas sempre há como exemplo as mulheres, não é? Os menores, né? A infância, a juventude, que merecem, assim, que nós tenhamos uma cautela maior, uma celeridade maior. Então, com relação às mulheres, e essa estatística que, infelizmente, ainda cresce, a respeito da violência doméstica, a respeito de toda, não é, o delito, a infração, que diga com a Lei Maria da Penha, que tenha a aplicação dessa lei. Então, nós entendemos o quê? Que as mulheres realmente têm que ter um lugar onde elas possam chegar, levar as suas reclamações, os seus anseios, os seus desassossegos e terem um atendimento muito especial. Eu digo, além do respeito, que é o imperativo em todas as relações, entre todos os sexos, gêneros, né? Mas que tenham alguém com um olhar feminino que possa auxiliar. Aí o Judiciário, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Defensoria Pública, todos esses segmentos, o Ministério Público, eles têm um canto, não é? Um acolhedor, com segurança, com pessoas que têm um perfil diferenciado para o acolhimento a essas pretensões que são tão delicadas. Todos esses grupos especiais, chamamos assim, sem qualquer distinção, nós buscamos sempre ter um ambiente acolhedor. E a lei, não é? Que faz, né? O legislativo tem essa preocupação, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem essa preocupação, sempre implementando as políticas públicas nesse sentido, do acolhimento, no sentido de ter não só a lei, mas para que essa lei se execute, ter todo o espaço físico e um pessoal qualificado, alguém que saiba ouvir e que tenha realmente uma orientação que possa socorrê-los de uma forma eficaz. Sempre esse olhar foi voltado e ele se intensifica porque o movimento social, né, os acontecimentos da sociedade fazem com que se façam leis, se transformem leis, se adequem leis, se implementem políticas nesse sentido, de que sejam abrigados, não é? Então, todos esses setores da comunidade, nós temos um olhar diferenciado, sim, e estamos sempre postos a isso. Sempre. Né? E essa é uma situação também de uma relação de confiança, né? A Polícia Civil criou a Sala das Margaridas para o atendimento das mulheres, a Assembleia Legislativa, e hoje pela manhã, aqui na Câmara de Pelotas, nós tivemos a instalação da Procuradoria da Mulher, a Assembleia Legislativa já tem a sua. Quer dizer, daí a pouco, uma mulher vítima de agressão por parte do marido ou de um parente mais próximo, jovens e mulheres vítimas de violência física, tanto e também a violência sexual,
com uma mulher, com um ambiente específico preparado para isso, o caso, ela tem aquela relação de confiança para expor o seu problema e buscar estancar essa situação, né, desembargadora? Isso, José Ricardo, dissesse tudo, relação de confiança é algo tão delicado, tão íntimo, né? Soa para nós, enquanto ofendidas, realmente assim é algo muito nosso. Então nós queremos compartilhar com pessoas que nós confiamos, que nós buscamos confiar. O elemento confiança é imprescindível. E aí nós batemos, né? Saímos da nossa casa, do nosso lar, batemos numa porta que pessoas desconhecidas vão abrir. Mas que bom que essa porta é aberta. Então a preocupação de todos nós, de todos os operadores do direito, é de oferecermos um ambiente seguro. Por vezes, as mulheres vítimas de violência doméstica chegam nesses locais, se são vítimas de agressões físicas, lesionadas, e com os filhos, que na mais das vezes presenciaram essas agressões. Exatamente. É toda uma estrutura, né? E por vezes elas não têm condições de retornar ao lar em seguida, sem antes obter uma medida protetiva. Não é? Então, isso é por demais importante. Isso não é uma agressão física, é uma agressão moral, não é? Uma agressão sexual, é um abuso grande, às vezes não é com ela, é com a filha, não é? É com um enteado do agressor, uma enteada. Então, realmente é muito delicado. E veja só, nós temos a nossa ouvidoria do Poder Judiciário. E agora, nós vamos, no próximo dia 16 de março, lançarmos a Ouvidoria da Mulher. Um número de telefone específico nós vamos lançar para que as mulheres se dirijam, e nós teremos uma magistrada, uma mulher, para receber essas reclamações. Ótimo. Eu explico bem, não será um serviço de urgência, não é? Em nada interferirá com o trabalho que também vem sendo feito pela patrulha da Brigada Militar, pela Polícia Civil, que tem essa tarefa, missão, de, num primeiro momento, abrigar essas urgências, essas emergências todas. E a nossa estrutura de plantão, não é? A plantão atende todas as medidas, inclusive com as mulheres e suas pretensões e suas agressões, mas a ouvidoria servirá para receber reclamações de andamento de processos que envolvem família, infância e juventude, interesses de mulher, aquela mulher que porventura chegar num prédio do foro, né, ou do tribunal e ter um atendimento indevido, ou qualquer espécie de desrespeito nesse núcleo. Então, nós teremos aí um telefone especial e também uma magistrada para bem atendê-las. E nós temos no serviço de ouvidoria do Poder Judiciário 4 servidoras treinadas constantemente para o atendimento de todo o público e também, evidentemente, das nossas mulheres. A senhora já tem um número para chamada? Já? Eu sei que o final será 180, eu vou ficar devendo, mas eu prometo repassar essa informação através do Sagreira. Exatamente, Renato Sagreira vai no seu Renato assessor. Sagreira. Bueno, e o tribunal não, o Poder Judiciário tem muita demanda específica nesses casos. Esses casos eles são resolvidos na primeira instância ou chega muita coisa ainda nas varas aí em Porto Alegre, desembargadora Iris? A demanda é grande em termos de estado do Rio Grande do Sul. Nós, recentemente, ainda instalamos mais as unidades, as varas, que nós chamamos de violência doméstica, onde nós temos toda uma estrutura cartorária, magistrados, servidores, todos para levarem adiante, não é, essas reclamações de violência no âmbito do lar. Então, nós temos planos, encaminharemos logo para a Assembleia Legislativa, porque depende de lei, a aprovação
da criação de mais 4 varas da violência doméstica, mais 4. Teve toda a tramitação administrativa dentro do Poder Judiciário e nós necessitamos de lei. Esperamos a sensibilidade dos deputados na celeridade dessa aprovação e depois nós teremos aí também celeridade para a implementação. Mais 4. E é importante. As reclamações, as queixas, as buscas ainda continuam num número elevado, mas a grande maioria se resolve no primeiro grau de jurisdição, ou seja, nos foros, com a estrutura que nós temos nos foros. Mas um pouquinho dessas demandas ainda vem para o segundo grau de jurisdição. Então, o bom é que a resolução principal possa se dar no âmbito local, né? Onde, como aquela velha história, onde se conhece o índio, se conhece a aldeia, né? Verdade. Desembargadora Iris, há dias atrás, falando nessa questão de leis e encaminhamentos à Assembleia Legislativa, há dias atrás a imprensa em Porto Alegre falou sobre a questão da estruturação do judiciário, né? De deficiência de juízes, tal. A gente sabe que a demanda toda ela é crescente e não pode ser atendida de uma vez. Então, como é que a senhora recebeu esse tipo de trabalho jornalístico e como é que tipo de repercussão pode ter a médio ou longo prazo? Bem, a falta de magistrados e servidores sempre foi e continua sendo uma preocupação do Poder Judiciário. Veja que isto já se encaminha para uma solução. Sim. Nós não podemos esquecer que nós ainda estamos num período de pandemia. Agora já mais arrefecido, os índices demonstram isso. Mas nós tivemos por 2 anos uma série de fatores, né, o vírus em especial, que nos deteve em casa, embora o judiciário em nenhum momento tenha parado. E eu até lembro, rememoro que o período mais acentuado de pandemia representou para nós, vamos dizer, uma vitória em termos de julgamentos, porque nós temos uma meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o do julgamento prioritário dos processos com maior tempo de tramitação, os mais antigos. E o Judiciário Gaúcho se destacou no julgamento desses processos, se destacou a nível nacional. E nós também nos destacamos nos julgamentos e atendimentos de reclamações oriundas de violência doméstica, tá? Bom, mas o judiciário não parou. Bom, com relação a magistrados, nos preocupa e nós sabemos do número elevado de cargos vagos. Mas nós temos em andamento 2 concursos públicos para o ingresso de magistrados. Um deles será ultimado no próximo mês de abril. Teremos o concurso finalizado e, a partir daí, teremos posse imediata. Nós estamos até então com 98 candidatos, faltam só as provas orais, estamos na torcida de que todos sejam aprovados, que tenhamos 98 novos magistrados no nosso estado. Eles ainda, obrigatoriamente, terão que vencer um curso de formação de 4 meses. Certo. Ficarão em Porto Alegre, porque os cursos, grande parte desse curso será presencial, obrigatoriamente. É uma imposição, né? Nós não podemos afastar. Mas, durante esse curso, eles ficarão em regimes de exceção, fazendo sentenças, algumas audiências por videoconferência e presenciais em Porto Alegre, na região metropolitana. Então, nós teremos aí um auxílio. Relação a servidores, foi autorizado pela administração anterior e já com posse e nomeação, cerca de 600 servidores para o primeiro grau de jurisdição. Ajuda bastante. Tá? E nós queremos poder fazer mais nomeações ainda neste ano. Que beleza. São boas notícias, porque, como nós falávamos há pouco, a sociedade está exigindo isso aí, né? Os municípios crescem, as comarcas se fortalecem, né? E a própria situação que a gente vive, eu vou dizer algumas cidades, se faltar alguma ou se alguma não for, a senhora pode me corrigir. Nós temos Pelotas, acho que Santa Maria, Caxias do Sul, certamente, talvez Passo Fundo, alguma outra no centro do estado, com a 4ª entrância. Quer dizer, o juiz, né, se ele faz a opção de ficar na sua cidade de origem, já tem o poder de decisão final, não é?
Sim, na verdade, nós chamamos de entrância final. A nossa carreira enquanto magistrados né, todos ingressam na entrância inicial, com promoção chegam à intermediária e à entrância final. Então, antes nós tínhamos primeira, segunda, terceira e quarta entrância, e houve um enxugamento, inicial, intermediário e final. Então, antes era só Porto Alegre a entrância final, e o colega precisava vir obrigatoriamente para Porto Alegre. Para chegar, né, digamos assim, ao topo da carreira no primeiro grau de jurisdição. O segundo grau de jurisdição é o Tribunal de Justiça, o cargo desembargador. Nós temos entrâncias finais, sim, no interior, e temos o pleito, né, de que outras comarcas de grande porte do interior do estado também sejam elevadas à entrância final. Esse estudo está sendo feito pela Corregedoria Geral da Justiça. Muito bem. Só para arrematar essa questão aí, nós temos aqui em Pelotas 3 casos, vamos dizer assim, né, de magistrados nessa situação. Um falecido o ano passado, lamentavelmente, em função da pandemia, né, o doutor José Antônio Moraes, né, que também foi um magistrado maravilhoso aqui, atuando aqui, e que fez a opção por ficar em Pelotas. Né? E o outro, que já é decano e um particular e especial amigo, o doutor Paulo Ivan Medeiros, né, que também ficou em Pelotas, veio de Pedro Osório, e ele diz que Pedro Osório é a capital do mundo e Pelotas é o apêndice, mas ele está aqui em Pelotas e também não sai mais daqui, creio. Mas acho que o nosso atual diretor do fórum, que faz um belíssimo trabalho aqui em Pelotas, o doutor Marcelo, acho que daqui a pouco ele vai pegar a mala dele e vai ir para Porto Alegre. O que a senhora acha? Olha, ele é um magistrado de entrância final, o doutor Marcelo Malísia Cabral é pelotense, tem profundas raízes por aí, está há algum tempo na comarca de Pelotas, e eu tenho certeza, sim, que todos os colegas, ou a grande maioria dos magistrados, ambiciona chegar ao cargo de desembargador, né? Com atuação, né, nas nossas câmaras, no Tribunal de Justiça. É o coroamento de uma carreira. Eu digo, creio que a maioria de nós tem esse entendimento. Então, o que eu acho é que se o doutor Marcelo um dia quiser ser desembargador, e creio que assim o queira, aí sim ele vai ter que vir para Porto Alegre, né? Ele vai ter que vir para Porto Alegre. Porque sim, né, uma pretensão da instalação de câmaras do Tribunal de Justiça no interior, mas é algo que eu confesso que nós ainda não aprofundamos o estudo. Tá? Mas é importante, assim, que estejamos onde estiver, que todos façamos, como o doutor Marcelo, uma jurisdição dedicada, não é? Uma dedicação enorme, não só à prestação jurisdicional, mas também às ações administrativas, como o caso da direção do foro, que exige bastante do magistrado, essa participação junto aos mais diversos órgãos da nossa comarca, do nosso município, esse interagir com a comunidade é muito importante e é algo que também é uma tarefa nossa enquanto magistrados. Quando a senhora fala em câmaras, eu lembro da 4ª Câmara, né, do Tribunal de Justiça, popularmente conhecida como a Câmara dos Prefeitos. Né? Olha, quando deve chegar alguma correspondência da 4ª Câmara em alguma prefeitura, o cidadão ou a cidadã deve... Ai, meu Deus do céu! Tem muito movimento essa 4ª Câmara, presidente Iris? Tem. Eu não sei nesse momento, José Ricardo, te especificar números, mas a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça é uma Câmara criminal e ela tem bastante volume, ela funciona com 5 integrantes, né? 4 desembargadores e um juiz, um magistrado convocado, e tem muitos deslocamentos, né, uma instrução, o processo criminal exige bastante de nós, em função da necessidade da realização de audiências, inquirição de indiciados, testemunhas. Então, nós temos um movimento, mesmo porque ela concentra, né, com exclusividade processos dessa natureza, em razão disso ela fica com bastante movimento. São processos volumosos, de repercussão, delicados, enfim,
exige do magistrado. Como é que a senhora vê, e até onde, respeitando a sua, vamos falar, a posição que a senhora possa nos colocar agora, mas como é que a senhora vê essa questão envolvendo lá em Brasília o Supremo Tribunal Federal, né, um pouco bem menos o Superior, o STJ, o de Justiça, né, o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior de Justiça. De Justiça, né? E o Supremo, né? Que é o mais badalado, né? Da ordem lá em Brasília. Lá. Essa questão da judicialização, né? Da questão política, de atos de governo. Há muito envolvimento disso aí. Qual é a posição que a senhora tem a respeito disso aí? Olha, o que eu posso dizer, e realmente a questão é muito delicada, são os nossos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, com as suas competências bem estabelecidas na lei, e creio que o direito, né, de se litigar não é uma garantia constitucional, e especialmente o Supremo tem essa digamos, legitimidade, essa competência para a apreciação, e eu digo que as pessoas têm, não é? As pessoas, as entidades públicas, os governos, essa garantia constitucional de litigar. Eu digo que nós vivemos, assim, realmente um momento de muitos litígios, não é? E, pessoalmente, digo que eu ajo sempre e tenho que, a maioria de nós magistrados, prefere uma aproximação das partes litigantes em sede de acordo, né? De uma conversa. Eu digo sempre que uma boa conversa substitui cerca de 2.000 ofícios. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto julgadores, temos e incentivamos todas as propostas conciliatórias, de aproximação dos envolvidos e da construção de uma solução conciliatória. Mas reconhecemos aí o direito ao litígio, o direito da interposição de demandas, e sempre ficamos no aguardo do bom senso imperando. Bom senso em todos os momentos, em todas as reclamações, em todos os pleitos, não é? Nós vemos que algumas das pretensões e dos litígios que chegam à nossa apreciação enquanto magistrados poderiam ter sido evitados através de uma boa conversa, de um bom conciliador, de alguém que aproximasse as partes, que amenizasse o clamor do momento, né? Mas que bom, assim, nós ainda podemos, tanto o Código de Processo Civil quanto o penal nos dão essa incumbência da aproximação das partes e de uma aproximação. Os nossos núcleos de conciliação, enfim, isso serve para todos nós, enquanto cidadão, em todas as esferas. Buscarmos, né, arrefecer os nossos ânimos, respeitar a posição do próximo e receber dele o respeito às nossas. E para isso a Justiça Gaúcha, o Tribunal de Justiça, tem, acho que é uma semana de conciliação, não é? E os próprios juizados especiais nas comarcas também certamente contribuem muito para que o volume de processos diminua a sua tramitação normal dentro do judiciário, né, desembargadora? Isso, inclusive núcleos, né, que atuam na fase pré-processual, ou seja, antes, não é, de as pessoas ingressarem judicialmente com uma ação, com um pleito. Essa fase pré-processual, isso é bem importante, isso tem funcionado bastante. Eu sei que aí em Pelotas funciona muito bem no nosso foro, e isso é ótimo para nós. Bueno, eu queria saber da senhora, com relação à relação com o Estado, que eu digo Estado, o ente político, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a questão de recursos orçamentários, né? Muito se fala na independência dos poderes, mas a gente sabe que o Estado, a cidadania gaúcha, no nosso caso, ela é a provedora financeira do próprio poder do executivo, entra o legislativo, entra o judiciário, mas que também tem, o judiciário tem uma particularidade, creio, que são as custas, e o caixa do judiciário, por muitas vezes, deu uma ajudinha para o outro lado da praça aí, né?
né, para socorrer o executivo. Como é que a senhora vê também essa situação? É algo que nós sempre buscamos construir, não é? Nós sabemos que, na verdade, o cofre é único, tá? E quem tem a chave é o Poder Executivo. Mas nós, tanto do Judiciário como do Legislativo e as demais instituições, nós buscamos no momento nós fizemos o nosso orçamento, nosso planejamento orçamentário, ou seja, elencamos o que nós necessitamos de aporte financeiro para o enfrentamento das nossas despesas, que todos sabem, não são pequenos, mas frente ao orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, representa uma pequena parcela. Nós temos, evidentemente, o ônus com a nossa folha de pagamento, magistrados e servidores, e só os da ativa representam nesse universo cerca de 2.000 pessoas, mais os inativos. Nós temos as despesas, não é, do nosso dia a dia, dos nossos prédios, como todos, pagamos luz, água, não é? Temos aí todo o investimento em informática, enfim, as mais diversas despesas que são elencadas no nosso planejamento, e temos por parte do Executivo e também do Legislativo, e também do Tribunal de Contas do Estado, que passa um filtro muito grande e tem essa incumbência, não é, de fiscalizar as contas públicas, mas o relacionamento com os demais poderes é um relacionamento de muito respeito, e nós temos sempre garantida a nossa autonomia financeira, a autonomia do nosso poder, e isso é muito importante. É um relacionamento extremamente respeitoso e tem o que não poderia ser diferente. E como é que a presidente do tribunal, representando o nosso Tribunal de Justiça, vê as críticas que são feitas com relação vamos dizer, a apêndices financeiros à magistratura, né? É um salário a mais para deslocamentos, é a sobrecarga de trabalho. Como é que a senhora recebe isso? Com toda a tranquilidade. Porque assim como nós do Judiciário asseguramos o direito do próximo, do nosso jurisdicionado, é justo, legal e adequado que busquemos assegurar os nossos direitos. Como todo cidadão, nós prestamos um serviço e fizemos por merecer a devida remuneração. Nós temos um subsídio que é federal, e nós obedecemos, e não poderia ser diferente. E não temos nenhuma espécie de privilégio, e toda a dita vantagem não é só o Poder Judiciário, ela se estende ao Executivo, ao Legislativo, às demais instituições, e algumas delas, não é? Há também a iniciativa privada, como férias, licença-prêmio, não é? Triênio para quem os tem, enfim. Então, a transparência e a legalidade faz com que podemos sustentar, não é? E alcançar ao nosso público interno aqueles direitos aos quais fazem jus. Eu acho que eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu entendo que, eu entendo que as nossas autoridades, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, elas devem ter uma remuneração adequada e condizente com o cargo que ocupam para fazer a boa prestação de serviço à cidadania. Não adianta termos um delegado de polícia, termos um magistrado, um prefeito, um governador, um secretário de Estado, com salários aviltados e veja bem, vou fazer só uma figura de linguagem, daqui a pouco se locupletando pela tentação, né, da corrupção, porque o seu ganho não é condizente com aquilo. Então, que a sociedade entenda que esse tipo de pagamento reverte na isenção e reverte em seu próprio benefício. O que eu digo à nossa comunidade é que tenham a certeza de que o Judiciário Gaúcho prima, né, pelo respeito, porque nós sabemos, não é, que aportam os recursos que movimentam o nosso Estado, provém, não é, dos impostos que são pagos pela nossa população. Nós também, magistrados, somos consumidores, tá? Somos consumidores e somos pagadores de impostos, tá? Nós recebemos um contra-cheque,
Tá? Então, nós não driblamos, nós temos forma clara e transparente a nossa receita, os nossos rendimentos mensais, anuais. E o imposto de renda não perdoa, né? E o imposto de renda ao Fisco Federal, esse aí ao Tribunal de Contas do Estado, e forma mais contribuímos para o nosso IP, nosso Instituto de Previdência, somos excelentes contribuidores em todos, assim como, né, nós pagamos impostos. E nós e todos os servidores públicos, né, de todas as esferas, municipal, estadual, federal, assim como a atividade privada também o faz. Então, nós estamos aí nessa linha de colaboração, né? Temos que receber, né? Sobrevivemos dos nossos vencimentos, pagamos os mesmos preços nos mercados, nos postos de combustíveis, né? E aluguéis, aí enfrentamos as mesmas desafios do mercado, né? Compramos aí os nossos veículos na medida das nossas possibilidades, pagamos as escolas dos nossos filhos, estamos também aí, né? Então, assim, nós somos gente, pessoas da comunidade e também temos despesas. Mas acredito, não tenho certeza, que a despesa do judiciário é módica. E módica aí com excelentes resultados para a cidadania, não resta a menor dúvida. E a senhora como dona de casa, reclama nos preços do mercado, olha, a senhora sabe... Pesquisa. Eu não sei como é que está aí em Porto Alegre, eu adoro fazer feira. A senhora deve lembrar a feira da Avenida Bento Gonçalves, aos sábados, pela manhã, aqui em Pelotas. Desembargadora, há 2 semanas atrás, o quilo da cenoura na faixa de R$10. Sábado passado, agora, um pé de couve-flor, R$12. Aí não tem bolso que aguente, né? É verdade. Nós vivemos tudo isso, todos nós. Saudade da feira da Avenida Bento Gonçalves. Aqui já acostumada com as feiras agora aqui em Porto Alegre, as feiras livres, né? Isso que, na mais das vezes, as feiras livres nos oferecem preços mais vantajosos. Mas a pesquisa é grande nos nossos mercados e nós sabemos que realmente agora com essa estiagem grande, realmente é a dificuldade que atinge a todos nós. É um momento de fragilidade e nós vamos continuar todos aí prestando a nossa contribuição para o melhor, para que possamos juntos fazer o enfrentamento desse período delicado. Mas venceremos com certeza. Bom, nós que somos sobreviventes aí da pandemia, vamos levar em frente. É verdade. Olha, eu sei que a senhora está de mala, vamos dizer assim, pronta, né, para viajar para Brasília. Né? Eu tive uma recomendação, olha o tempo da desembargadora, não sei que nós tínhamos um tempo, já passou um pouquinho, mas eu agradeço muito a sua atenção, lhe desejo uma boa viagem para Brasília agora em seguida, mas eu quero uma última mensagem da senhora, né? Pelotense, magistrada, operadora do direito, mulher negra que chega, a primeira mulher que chega à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e todo esse simbolismo que essa sua ascensão, que esse cargo transmite, especialmente para as mulheres. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, e vou dizer um chavão aqui, que a senhora nunca ouviu isso antes, né, de que o Dia da Mulher é todo dia, né? Mas uma mensagem nesse Dia da Mulher, pelo cargo que a senhora ocupa, pela situação que a senhora vivenciou na sua carreira, né? Mulher negra, primeira desembargadora, presidente do nosso Tribunal de Justiça, desembargadora Iris. Eu posso dizer que é com muita alegria, muita felicidade que eu ocupo esse cargo e tenho a certeza que não é por ser mulher e por ser negra que eu o conquistei, mas foi por capacidade, foi por dedicação, por anos de magistratura e pelas oportunidades que eu recebi, primeiramente pelo êxito, pela aprovação no concurso público de provas e títulos, e depois, por todas as vezes que eu tive a oportunidade, não é, de atuar na área administrativa, dentro do judiciário, eu tenho que prestei um bom trabalho. Então, é assim que as mulheres se firmam, é assim que os homens se firmam, é assim que, independente de raça, cor, credo, que as pessoas
se firmam e se fazem, mostram e se fazem capazes, não é? Para chegar onde querem. Especialmente com relação às mulheres, eu digo que a nossa luta, na verdade, é recente, a nossa conquista é recente. Há pouco tempo, faz pouco tempo que nós adquirimos o direito ao voto e que, a partir daí, a união das mulheres, o nosso trabalho em grupo, os mais diversos segmentos públicos e privados que buscam reunir mulheres, conhecer das suas necessidades, dos seus anseios e fornecer condições para que elas se qualifiquem e deem o salto. Eu digo às mulheres, prossigam suas metas, não é? Sabemos que não é fácil atender às atividades do lar, que são nossas, não é? Por excelência, e conjugar com as atividades fora do lar, tá? Com o trabalho, normalmente, que requer o dia inteiro nosso, com as atividades, e quanto mais nós crescemos profissionalmente, os desafios são maiores, a necessidade do tempo de dedicação é maior, sempre associando as nossas atividades privadas com o estudo, o preparo e o exercício da nossa atividade profissional. Eu quero dizer que o meu testemunho é de ver mulheres brilhantes. Hoje pela manhã nós tivemos um café da manhã no Palácio da Justiça, onde estavam presentes as mulheres do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, aos operadores do direito, as mais diversas áreas de atuação, e que foi maravilhoso, assim, mais uma vez, testemunhar o sucesso de todas. Os homens nos ajudam nessa caminhada. Se algumas pessoas oferecem resistência, nós estaremos juntas para mostrar da nossa capacidade, do nosso merecimento. E nós não queremos excluir os homens. Eles, de igual forma, nós queremos estar juntos nessa caminhada. Juntos, 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 com iguais oportunidades. Iguais oportunidades. Então, a minha mensagem é: prossigamos, mulheres, homens estejam ao nosso lado. Muito bem. Muito obrigado, viu? Agradeço sobremaneira o seu tempo, a sua disponibilidade para com o Diário Popular aqui em Pelotas, sua terra, né? Pelotas, que fica sempre muito tradicional na reverência de suas figuras ilustres, e hoje a senhora é a principal autoridade do Poder Judiciário gaúcho e pelotense, o que muito nos honra. Fernando Doce está vindo aí, viu? Deve sair esse ano, então vamos separar uma produção, vamos separar uma produção especial de ninhos lá para a senhora. Que bom! Estarei aí. Estará aqui. Vamos providenciar uma camiseta vamos fazer uma camiseta do Pelotas, uma do Brasil também, para a senhora ficar na torcida pelos nossos dois clubes aqui. Um abraço para a senhora, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, fiquem bem, saúde, abraços aos estimados pelotenses, essa terra próspera, que tanto me orgulha. Desembargadora Iris Helena Nogueira, pelotense, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conversando conosco no nosso Espeto Entrevista desta terça-feira. Para a terça-feira que vem, o nosso entrevistado será o deputado federal Jerônimo Gergen, da bancada gaúcha, a bancada do Partido Progressista, que vai conversar conosco sobre desenvolvimento e também sobre as eleições deste ano. Agradecemos o nosso anjo da guarda de plantão. Agora, a cada terça-feira, nós temos um anjo da guarda de plantão aqui, o Gustavo, está nos amparando aqui, né, com toda a tecnologia. Agradecemos também os patrocínios da Nissul Renault, Livraria Vanguarda. Tem fiscal hoje aqui, Gustavo, está vendo isso? Está borboleteando aí de um lado para o outro. Patrocínios da Nissul Renault, Livraria Vanguarda, Telealarme Brasil, Fidel Ribeiro Advogados Associados e Biri Refrigerantes. A todos um abraço, boa noite. Não esqueçam, a pandemia não acabou. Cuidado e até terça-feira que vem.